Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Algo sobre História. E hoje vamos falar sobre a ditadura militar, mas dessa vez discutindo ela a partir de alguns memes que eu fiz lá no vídeo História, a página de memes históricos que eu administro, que está no Twitter e no Instagram. Então, se você ainda não segue a página, dá uma olhadinha e segue a gente lá. Então, temos terminado o momento autopromoção, bora logo começar o vídeo. Eu vou iniciar então com um breve cenário sobre o que foi a ditadura civil-militar brasileira. Foi então um período entre 1964 e 1985, no qual o Brasil foi governado por militares, contando então com o apoio de alguns setores da sociedade brasileira, como o empresariado, por exemplo. Inclusive, esse apoio de outros setores da sociedade brasileira configuram o que chama de ditadura civil-militar e não somente ditadura militar. Em linhas gerais, esse período de 21 anos foi marcado pelo autoritarismo. Além disso, podemos citar como características principais do endividamento internacional brasileiro, aumento da desigualdade social e também a morte de diversas pessoas, sobretudo de diversos grupos indígenas. Além disso, podemos citar a criação de uma política estatal autoritária, além da perseguição ao movimento negro e, como característica disso, a visão de que não havia racismo no Brasil. Comecemos então falando sobre a música nesse cenário. Diversos artistas, como por exemplo Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Chico Buarque, foram perseguidos e uma grande quantidade de músicas foram censuradas pelos agentes da censura militar. Essas charges retratam justamente isso. Primeiramente, a tentativa de fechar a boca dos cantores e, em segundo, uma suposta cena dos agentes militares analisando as músicas de Chico Buarque, pensando onde aquela música estava criticando o governo militar. Em diversas músicas, como por exemplo a intitulada Cálice, Chico Buarque e Milton Nascimento usaram jogos de palavras para conseguir burlar a censura. Eles conseguiram ultrapassar essa censura prévia, conseguiram lançar a música, só que com a repercussão a música acabou sendo censurada posteriormente. Outro ponto que merece destaque são as censuras quanto aos jornalistas do período. Assim, a censura impedia que determinadas matérias de jornais que criticavam o governo ou notícias que poderiam arranhar a imagem do governo fossem publicadas. Essas matérias censuradas eram substituídas então por receitas de bolo ou mesmo por poemas famosos da literatura internacional. Sabendo disso, determinados jornalistas, mesmo sabendo que seriam censurados, escreviam as matérias. Com isso, as pessoas foram percebendo que todas as vezes que receitas de bolo estavam nas páginas de jornal, era algum tipo de crítica ou de notícia contra o governo e que eles queriam que não fosse publicado. Porém, temos também que ter em mente a autocensura dos jornalistas. Sabendo que determinados textos não seriam aprovados, deixavam de escrever e, consequentemente, de relatar determinados pontos. E esse meme discute justamente isso, a tentativa de calar a boca de determinados meios de comunicação. A relação com o futebol também é um fator muito importante. Por exemplo, a vitória da Copa do Mundo de 1970 foi utilizada como forma de propaganda para o regime militar, aumentando o nacionalismo entre os brasileiros e colocando a vitória e o esporte como a vitória do país, da nação brasileira, do projeto nacional da ditadura. Obviamente, não podemos perder de vista que nem sempre foi possível essa assimilação do futebol como autoimagem do regime. O futebol, assim como outros aspectos da vida, está sempre em constante movimento de aceitação e resistência a seus usos políticos. Esse meme aborda justamente isso, a tentativa de utilização do esporte como ancoragem do governo. Quando se discute a ditadura civil-militar, muito do que é falado para justificá-la é um suposto crescimento econômico acelerado, sobretudo no que ficou conhecido como milagre brasileiro, os anos em que o PIB cresceu de forma assustadora, no início da década de 1970. Todavia, trouxe consigo diversas consequências negativas para o país, sobretudo para as classes mais populares. Em contrapartida ao crescimento do PIB, temos o congelamento dos salários, o aumento gigantesco da dívida externa, a censura, além da corrupção, aumento da concentração de renda e da repressão contra os oposicionistas. A chegada dos militares ao poder, muitos viam como a saída para o Brasil. Seria então uma luz no fim do túnel, salvando o país? Seria essa peça do quebra-cabeça que faltava e levaria o Brasil ao progresso, ao crescimento e à chegada ao lugar de uma potência global? Então, a resposta é não. A ditadura não foi esse separador de água da história nacional, exceto em relação à instalação de uma política estatal violenta e repressiva que continua até os dias de hoje. A luz no fim do túnel não é necessariamente algo bom. Esse meme retrata justamente isso. O que, para alguns, seria a luz no fim do túnel, acabou vendo que a realidade não foi bem por aí. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também comentar qual desses memes você mais gostou. Também não deixe de seguir nossa página no Twitter e no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Então,
vocês escolhem se vocês preferem seguir a gente no Instagram ou no Twitter e se divirtam com nossos memes. Então é isso, até o próximo vídeo, se cuidem, fiquem bem.